Shalom, amados. Bom dia com Jesus. Ou por que não dizer também, né? Dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Boa tarde com Jesus. Boa noite com Jesus. Boa madrugada com Jesus, né? Com Jesus no barco, a gente sabe que a gente vai chegar ao cais. Mas isso não nos isenta das adversidades. Porque quem já navegou sabe que o mar fica revolto, né? Mas, mesmo com o mar estando revolto, perdão pela fala, pela voz, que eu estou com a garganta cansada, ele está no controle. E se ele está no controle, é certeza de vitória. E eu quero compartilhar com vocês, nesse devocional, uma palavra que vem direto do coração de Deus para os nossos corações. Ei, você, trago uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que está... Abre a sua Bíblia, vamos ler junto comigo, né? Se você não tiver com a Bíblia na mão, tudo bem, só escute. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Vamos ler? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro, esse de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada, ou por que não dizer miseravelmente possuída por um espírito imundo. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma, ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, a que vem atrás de nós gritando. E ele respondendo disse: eu não vim, ou eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. É uma palavra intrigante, que desperta muita curiosidade, né? De muitos, quando Jesus falou para aquela mulher que não podia pegar o pão da mesa e deitar aos cachorrinhos. Era porque entre os judeus, todo gentil era considerado, é uma palavra grega, que o significado dela é cachorro. Então, Israel, filho, gentil, cachorro. Mas você que está aí me ouvindo sabe muito bem que o nosso Deus de amor, ele não faz acepção de pessoas. Ele quis usar aquela conversa para deixar um exemplo. Para deixar um exemplo. Mas era costume, bem verdade, entre os judeus, que os gentios eram considerados cachorro e os judeus filho.
E aquela mulher, mesmo sabendo dessa situação, desse costume, dessa crença ou dessa acepção entre os judeus, ela sabia muito bem o quanto ela precisava do socorro do mestre. Diz o provérbio que quem sabe a dor que sente é o pé que está com o calçado apertado. E aquela mulher, ela sabia que ela precisava de um socorro, de uma interferência divina para socorrer a sua filha. Então, mesmo com a resistência momentânea ou aparentemente do mestre, aquela mulher, ela sabia que ele tinha o poder para libertar, para socorrer a sua filha. E o que me chama a atenção é que ela chamou por ele e disse: mestre, a minha filha, ô mestre, não sou eu, não é o vizinho. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem a intensidade do amor materno ou paterno. Muitas das vezes a gente abre mão de algo para nós mesmos, para que os nossos filhos sejam beneficiados. E ela falou: mestre, socorre-me, tem misericórdia, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a palavra nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ele não respondeu nada àquela mulher. E aquela mulher parou, desistiu da bênção que ela precisava, do socorro para sua filha? Não. Ela perseverou. Essa mulher nos deixa um exemplo de persistência, de perseverança. A Bíblia diz que ao que bate se abre. E aquela mulher continuou batendo na porta da salvação, na porta do socorro, na porta da libertação. Ela não desistiu. Ela continuou a ponto de os seus discípulos se incomodarem e falar: mestre, o senhor não está vendo não que esta mulher está incomodando? Essa mulher vem atrás de nós gritando, despede-a. Diz para ela, quem sabe eles queriam dizer assim, diz para ela se vai resolver ou se não, mas faz esta mulher parar. Foi quando ele explicou: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. E para todos conhecedor da palavra de Deus, né? E se você não conhece, vai conhecer agora. A Bíblia fala que ele veio para os seus. Que seus era esse? Era o povo judeu. Ele era judeu, né? Era a sua nação, era gente como ele, da mesma descendência dele, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, ganhou o direito, aleluia, o direito de ser chamado filho de Deus. Ei, você é filho, eu sou filha, somos filhos de Deus, aleluia. E ele falou: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, ela voltou atrás, ela saiu correndo, se afastou, zangada, contrariada, tal qual um filho que pede para o pai e o pai diz não. Não. Ela o adorou. Eu imagino a cena, aquela mulher se prostrando ao chão e adorando aquele que acabou de dizer: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para vocês, goim, gentil, não. Eu vim para o meu povo. Aleluia.
aleluia. Era porque faltava amor no coração dele? Não. De antemão ele já sabia de tudo, que aquela mulher sairia de posse da vitória dela. Mas é porque ele estava usando aquele diálogo para mostrar para o seu povo que a salvação não é só para os judeus, para a nação eleita, mas para todos, aleluia. Então ele utilizou aquele diálogo para deixar uma lição, aleluia. E ela adorou a ele e dizia em todo tempo que adorava ali prostrada, creio eu assim, porque quem adora se curva. E ainda mais na situação daquela mulher, que ela precisava de um socorro. Eu, no lugar dela, eu me jogaria no chão. E ela prostrou-se adorando e repetiu: Senhor, Deus, Senhor, socorre-me, socorre a minha filha. Bendito é o nome do Senhor. E ele no verso 26, ele responde: não é bom, filha, pegar o pão dos filhos. Que filhos são esses? Israel. Não é bom, filha, pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Que cachorrinhos são esses? Os gentios. E aquela mulher era cananeia, ela não era judia. Aleluia. E ela desistiu? Dessa vez ela chegou a desistir? Não. Aleluia. No verso 27 ela fala: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas, aleluia, que cai da mesa do seu Senhor, ou dos seus senhores. Tudo bem. Quem sabe ela estava querendo dizer assim, com a sua fala e a sua atitude de persistência. Tudo bem, que não é lícito pegar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Eu sei. Mas olha, Deus, olha, mestre, os cachorrinhos se contentam com as migalhas. Os cachorrinhos se contentam com as migalhas. Se o Senhor não pode me dar um pão inteiro, pode ser uma migalha. Aleluia. Mas eu creio que esta migalha vai me socorrer e libertar a minha filha. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus respondeu e disse-lhe: mulher, o momento mais desejado. Aleluia. Como não se emocionar com a palavra desta, né? Mulher, grande é a tua fé, mulher. Que seja isso feito para contigo como desejas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aquela mulher, eu posso imaginar a cena, ela saindo saltitante, regozijando-se pelo milagre que o Senhor estava a fazer. E a Bíblia diz, aleluia, no mesmo verso 28, e desde aquele mesmo momento, ou mesma hora, que Jesus falou, que seja feita conforme a tua fé, a sua filha ficou sã. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando no dia de hoje, mas eu quero deixar bem claro para você, com a autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá. Aleluia. Para te deixar bem claro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Que ao que bate se abre, que ao que pede recebe,
E se você está em posição de pedindo, clamando, tal como a mulher cananeia, ei, você que outrora era gentil, mas que agora também é filho, filho por adoção. Jesus te adotou, oh, Deus te adotou, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz, ele levou sobre ele todas as tuas, todas as minhas transgressões e nos trouxe salvação, nos trouxe paz. E na autoridade que o próprio Jesus me dá nesta manhã, eu digo, levante a mão e receba. Eu profetizo vitória para a tua vida. Que todo embaraço seja desfeito, que todo laço seja desfeito, e a vitória, a libertação, a transformação, a porta que tu precisas que se abra, seja aberto no dia de hoje. Não é amanhã, é no dia de hoje. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu profetizo vitória. Aleluia, é no nome de Jesus. Receba, creia, aleluia, porque Jesus, ele usa as circunstâncias, as situações como lição, para que nós venhamos tirar um aprendizado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração por tua vida. Pai eterno, soberano e eterno Pai, ó, tu que mandas em cima do céu e embaixo na terra, tu que não tem problema que o Senhor não resolva, vai de encontro a esta pessoa que está me ouvindo no dia de hoje, manhã, tarde, noite ou madrugada, seja qual for o horário. Deus, eu não conheço a situação, qual é o problema, também não preciso conhecer, mas na autoridade que o Senhor me dá, eu quero profetizar desfeito todo o embaraço, toda obra de macumba que prepararam contra a tua vida, que seja desfeito para a glória de Deus e receba a vitória. Creia que hoje é o dia que o Senhor